Teve uma coisa que o presidente Trump deixou claro, é que se o Brasil quiser ter qualquer relação amistosa com os Estados Unidos, o pressuposto inicial é o respeito às empresas de tecnologia americanas. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu disse que eu falaria sobre a visita a outras autoridades, e são pelo menos 3, então eu não vou falar só do J.D. Vance, não, mas vou começar pelo J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos. Tá aí a foto, aliás, da visita, que foi enviada agora há pouco para a gente pelo gabinete do vice-presidente, porque uma coisa que é interessante para vocês saberem, né? Quando a gente vai visitar lá, foi assim com o Marco Rubio, foi assim com o Landau, foi assim com o J.D. Vance e certamente foi assim com o Trump. Primeira coisa que você faz é deixar o seu celular fora. Normalmente tem uma caixinha que você deixa o seu celular lá. Então é chato, porque a gente não pode entrar com nenhum papel, não pode entrar com nada. Então é chato porque a gente quer consultar alguma coisa e não consegue consultar nada. A gente quer consultar, então você tem que decorar as coisas. E, obviamente, depois a gente manda material de suporte para assessoria. Então você tem que ter uma cabeça boa. Mesma coisa que não dá para tirar foto. Então as pessoas falam, por que vocês não compartilharam a foto na hora, não sei o quê. Não é porque o processador da inteligência artificial não dá conta. É porque a gente não tem as fotos, quem tem as fotos são sempre eles, né? E os temas que nós abordamos com o J.D. Vance foram basicamente os mesmos, né? Em todas as visitas, saibam, a gente tinha um discursinho muito alinhado, né? Nós passamos pelos mesmos temas, fazendo os mesmos pedidos, mas com uma ênfase específica para cada um deles. Por quê? Porque obviamente, cada uma das pessoas com quem a gente se reunia, a gente sabia quais eram os gostos e preferências de cada um. No caso do J.D. Vance, o assunto mais caro a ele, e nós sabemos disso, e por isso apresentamos os pontos de acordo com o freguês, como eu estou dizendo, né? E eu acho que isso é uma vantagem muito grande, você ter gente que, de fato, conhece a política americana, que tem contato com os assessores, com o time, sabe quais são as prioridades, recebe, fala sobre isso, que isso aí vai ser bem-vindo, esse assunto nem traz muito, que ele não liga muito para isso, etc. Com o J.D. Vance, a gente sabia que o tema mais importante para ele era a questão da liberdade de expressão. Então, por isso, nós falamos muito sobre o papel do Alexandre de Moraes, né? Falamos muito sobre o papel da... a gola da minha camisa que tá amassada, João? Não, agora tá boa. Vocês estão de verdade. Isso aqui não é Fashion Week, não. A gente falou muito sobre o papel do Alexandre de Moraes na censura do Brasil. Alexandre, seu nome foi bastante abordado aqui nos Estados Unidos, eu posso te dizer isso. Falamos muito de você, querido. Se você estava com a orelhinha quente do lado dessa carequinha lustrosa, eu quero dizer a você que nós falamos muito no seu nome. Falamos muito de todo o papel que você teve na censura, falamos como foi inoportuna a suspensão da sua Magnitsky. Falamos muito sobre você. Vocês acham que a gente não falou de Magnitsky aqui nos Estados Unidos? Vocês acham que eu perco a oportunidade de falar de Magnitsky? O Flávio pode até não falar. Não vou dizer se o Flávio falou ou não falou. Mas vocês acham que eu perco qualquer oportunidade de sentar com uma autoridade americana e falar sobre isso? Até para explicar os efeitos positivos que ela teve no Brasil? Imagina, querido. Falamos também muito, muito detalhadamente sobre esses últimos 2 decretos do Lula, que altera a regulamentação do Marco Civil da Internet e que dá novas diretrizes para a suposta proteção de mulheres no ambiente digital, que são, obviamente, 2 desculpas para a censura. Na prática, a gente demonstrou a eles, e eu estou dando aqui a vocês uma visão inédita e exclusiva do que de fato foi discutido em detalhes. Falei da questão do Comando Vermelho do PCC, do que a gente apresentou, e agora estou dizendo a vocês que nós demonstramos a eles que esses decretos do governo Lula, recentes, de maneira disfarçada, exigem a retirada sem decisão judicial
de conteúdos considerados nocivos ou antidemocráticos, com base em conceitos extremamente abertos. E mais do que isso, ele atribui à Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, função de regulação, fiscalização e apuração de infração relacionada ao cumprimento do Marco Civil da Internet. Então nós explicamos esses decretos e as suas repercussões, inclusive levando ao vice-presidente Vance a reação conjunta das empresas de tecnologia em relação a esses decretos. Se você não estava sabendo, a Associação Latino-Americana de Internet, a Câmara Brasileira de Economia Digital e o Conselho Digital do Brasil, que são as entidades que representam as Big Techs, como a Meta, Google, TikTok e X, assinaram finalmente uma nota conjunta, estão unidos contra esses dois decretos. Lembrem que o X, no ano passado, retrasado, quando ele foi banido do Brasil, o X ficou sozinho, com as calças na mão, que a Meta, o Google e o TikTok, e Google e todos os outros, a Microsoft, abandonaram o X. Agora eles assinaram uma nota conjunta. E segundo elas argumentaram por meio do documento, volto a dizer, assinado conjuntamente, a imposição dessas novas regras, ela ignora os riscos práticos severos, tais como a retirada excessiva de conteúdo de rede, o encarecimento dos processos de conformidade e compliance, a vulnerabilidade de pequenos provedores e a aplicação uniforme de obrigações a empresas com portes, estruturas e modelos de negócios profundamente distintos. Levamos isso. Na nota, eles ressaltam também que os temas de alta sensibilidade, que envolvem liberdade de expressão, atividade econômica, comércio eletrônico, responsabilidade das plataformas, eles têm que ter um debate robusto com a sociedade, mapeados, não podem ser feitos por um decreto, não podem ser feitos por uma decisão, uma canetada do Supremo. E o Congresso rejeitou todas as tentativas de regulação de rede social. A gente levou isso ao vice-presidente americano. Olha, nosso Congresso foi contra, o Lula fez na canetada, o Supremo Tribunal Federal fez na canetada. Diante desse cenário, o J.D. Vance ficou muito preocupado e demonstrou interesse em saber mais sobre essa reação das Big Techs. E eu achei interessante, porque havia uma fofoca de que o Lula teria falado sobre esse assunto com o Trump e o Trump teria dado sinal verde, teria dito que não é importante, o que teria dado espaço para o Lula editar esses dois decretos. Inclusive, o ministro da Fazenda, Dário Dulin, e outras pessoas do governo, quando se reuniram com as empresas de tecnologia, teriam dito isso a eles, que aquilo estava sendo feito com o aval do presidente Trump. Eu, portanto, ouvindo essa fofoca de Brasília, abordei esse assunto com o J.D. Vance e ele foi categórico em dizer que era mentira deslavada absoluta. Ele disse que estava na sala na reunião e que teve uma coisa que o presidente Trump deixou claro, é que se o Brasil quiser ter qualquer relação amistosa com os Estados Unidos, o pressuposto inicial é o respeito às empresas de tecnologia americanas. E a gente levou isso para ele. Vocês sabem, né? O J.D. Vance é muito ligado a essas empresas. A indicação do J.D. Vance para o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos foi defendida, foi endossada por gente muito grande das Big Techs. E claro, nós falamos muito sobre isso da perspectiva do Alexandre de Moraes. Ora, se foi o Lula que pediu para a retirada da Magnitsky o Alexandre de Moraes, prometendo liberdade para as empresas americanas, ora, o Lula não cumpriu o que prometeu. Então, por que os Estados Unidos deveriam continuar atendendo o pedido de boa vontade, atendido de boa vontade pelo presidente dos Estados Unidos de retirar os efeitos da Magnitsky sobre o Alexandre? O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura,
ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold, participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.